Pessoal, estamos agora com a parte de biologia de hoje, primeiro ano, SSA UPE. E vamos ver, química já, não é? Deu aqui pano para as mangas, para discutirmos algumas restrições, alguns elogios, como acontece em todo e qualquer trabalho realizado por uma banca examinadora de um concurso de acesso à universidade. Só que eles estão no primeiro ano, né? E pela primeira vez estão submetendo-se a um exame vestibular. Eu vou começar com o Tiago. Tiago, foi que achou da prova como um todo? Como um todo, eu achei que tava Dentro do programa, você teve alguma dificuldade em termos de conteúdo programático? algumas questões estão fora do nosso conteúdo, que aí já gera assim um certo desespero por parte do aluno. É verdade. Quando você olha e diz, puxa, isso não está no programa. Aí vai comprometendo o resto da prova. Perfeito. Questão de tempo, né? Tudo isso. Verdade. E Aline? Qual foi a impressão da prova, Aline? Eu não achei uma prova fácil, nem muito bem elaborada, porque tiveram muitas questões que não estavam dentro do conteúdo, mas, no geral, algumas questões estavam muito diretas e outras eram mais para interpretação e mais para domínio de conteúdo, mas o resto foi Mas tranquilo. houve questões diretas também. Houveram questões diretas. E houve contextualização na prova como um todo? Tiveram algumas questões aqui com textos e imagens que você precisava analisar bem direitinho e saber do conteúdo também. Perfeito. E aí, Felipe? Concorda com os dois colegas? Concordo, a prova ela foi contextualizada. Ela abordou assim um assunto, assim, bastante assunto, mas pecou em alguns problemas. Você acha que trouxe alguns problemas de... O assunto todo foi trabalhado em sala, alguns assuntos eram esperados na prova, mas teve coisa assim que ela deixou a desejar. Perfeito. Professor Andrei, e aí? A opinião aqui da meninada é de que a prova trouxe alguns aspectos que não estavam previstos na programação. É verdade? Professor, veja só, olha, cada ano que passa eu tô sentindo que parece que quem faz essas provas se torna mais inimigo da gente. Porque, eu vou ser bem sincero, é uma coisa de a gente arrancar os cabelos de raiva quando a gente tem hora que a gente vê essa prova. Porque assim, numa prova de 10 questões, numa vista inicial, você ter possíveis 4 erros, isso é uma coisa que, assim, compromete muito o ano da gente. E era até aquela história, né? A universidade tem que estar muito próxima com a sociedade em geral, não é só com o colégio de ensino médio. E, assim, tem coisas que eles estão, assim, pecando em coisas básicas. Assim, tanto faz a prova vir com uma questão muito fácil, como a prova vir com uma questão que não cabe aos meninos. E, assim, é por isso que eu reforço, cada ano que passa é melhor os meninos fazerem vestibulares de outros níveis por experiência, porque o dele não está atendendo a ele. Né? Assim, o primeiro vestibular deles já vem como se traumatizar os meninos, vem com um monte de erro, vem com um monte de coisa. E a gente, infelizmente, a prova da UPE hoje, ela foi uma prova ruim. Você apontou aí de 10 questões, 4 questões... Possivelmente 4 questões com erro. 4 possivelmente, erros 40% da prova. de conteúdo mesmo, ou de estar fora do conteúdo, assim, programático? Tem duas que daqui a pouco eu e o professor João a gente vai pontuar essas questões. Duas, elas, na nossa visão, elas estão fora do conteúdo do primeiro ano. E mais 2 sem resposta. E a uma que está fora do conteúdo não tem resposta também. Então, mesmo que os meninos tivessem uma série mais avançada, eles também não achariam resposta dessa questão. Perfeito. Então, assim, é uma prova que, para uma primeira impressão e para esse nível de maturidade que eles têm, eles deviam ter um pouquinho mais de zelo. É como assim, parece que eles fazem a prova, parece que eles fizeram a prova ontem e não dá tempo de revisar. É complicado, assim, começar assim é ruim. Então, professor João, tudo isso que a Andrei aí acabou de considerar, você também viu isso na prova? Como é que está isso na tradição da prova de biologia da UPE SSA? Professor, a tristeza que eu acho é que o professor, quando recebe a prova, ele, em vez de ter a preocupação de olhar a qualidade da prova, tem que procurar logo o nível da prova. Entendeu? Voltando um pouco no tempo, tivemos isso no SSA 3, no vestibular tradicional da UPE e hoje no SSA 1, onde você encontra questões. Uma questão 1, por exemplo, comentando rapidamente. Tratava de que a questão? É uma questão sobre a questão de água,
eliminação de água pelo corpo, né? E você tem 2 alternativas repetidas, embora que não é o gabarito, Não é o gabarito. mas questão. o aluno, de certa forma, né? Ele iria encontrar B e D alternativas repetidas. Um erro de revisão. É, um erro de revisão. Eles não olham, não. Então eu acho que é lamentável, porque acho que, tudo bem, se existe uma questão de segurança, a gente entende, agora também tem que se pensar nas pessoas que estão aqui, ó, diretamente envolvidas, fazendo o seu vestibular, começando a decidir sua vida profissional, tá? Um primeiro passo. Um primeiro passo, Importante. mas que eu acho que a banca, né, a elaboradora tem que ter um zelo maior. E uma coisa que me preocupa também é que essa prova vai ser jogada na internet. Então o Brasil todo vai ter acesso a essa prova. Aí o que é que vão falar da universidade? O que é que vão falar dos vestibulares série A de Pernambuco? Que aqui não consegue elaborar uma prova de primeiro ano, sem erro. Então, assim, é uma coisa que Os você... erros se pronunciaram mesmo. esses quatro senões. Com certeza. Senões. Bom, então nós vamos ter a oportunidade de falar sobre esses detalhes no próximo bloco. Neste primeiro momento, essa impressão geral, que não é boa, não é? Não é boa. Aqui também os alunos assim falaram. E vamos ver no próximo bloco que aspectos merecem restrições na prova de biologia de hoje, primeiro ano SSA. Até já!